Kalos, sendo a pior região de Pokémon por algum motivo, ela é uma das mais amadas e uma das que a galera considera mais favorita. E eu vou te responder nesse vídeo o porquê que realmente é ruim e o porquê que a galera tanto ama. Vem comigo. Fala aí, galera, eu sou o Bakamate e ontem eu acabei de olhar o filme do Rupa. E assim eu acabei os 3 filmes da região de Kalos que tem em Pokémon. E eu perguntei pro meu amigo, que ele ama tanto Kalos, o porquê que ele gostava de Kalos. E ele não conseguiu me responder. Então eu perguntei para ele sobre os outros gostos das outras regiões de Pokémon. E com isso eu entendi o porquê que Kalos, assim mesmo sendo uma região bem ruim, porquê que ela é tanto amada por muitos. E eu vou te falar o porquê disso depois que você der o like e se inscrever aqui no canal, clica aqui no botão vermelho, porque eu tô começando aqui no YouTube e a sua ajuda é a coisa mais importante que eu tenho aqui. Bom, Kalos, né, nasceu lá em Pokémon XY e ela é uma região com sérios problemas e com várias ideias, só que mal implementadas. Primeiramente eu vou te dizer o porquê que Kalos é ruim e depois eu vou dizer o porquê que a galera tanto ama assim mesmo sendo ela ruim. Eu sempre fui um fã de Pokémon. E eu sempre joguei as 5 primeiras gerações. E eu só tinha olhado até a 4ª geração de Pokémon, o anime. E daí, com o lançamento do Pokémon XY, muita gente ficava falando: Nossa senhora, Pokémon voltou e não sei o que, blá blá blá. E o anime explodindo e tudo mais. E eu voltei e olhei o anime de Pokémon XY. E realmente eu gostei do anime. A animação é muito boa e muito legal. O final, né? O final a gente esquece, né? O final a gente esquece que lá é uma porcaria completa, a gente esquece. E com isso eu fiquei com vontade de jogar Pokémon XY. E quando eu finalmente fui jogar e eu acabei escolhendo Pokémon Y, eu tive uma grande decepção. Pra quem não sabe, e eu acho que eu duvido que ninguém sabe aqui a situação, Pokémon XY se passa na região de Kalos, que é a 6ª geração, a 6ª região de Pokémon, e é a região baseada na França. E ela é uma região que tem coisas boas e muitas coisas ruins. Por exemplo, o gráfico eu acho bem legal, né? Ele lançou no 3DS e ele tinha um gráfico bonito. E o 3D do Pokémon XY é muito legal, é muito bom. E ele tem ideias boas, ele tem um simbolismo interessante sobre vida e morte, né? Tem os Pokémon que simbolizam isso. Tem um time que é o time Flare, que até que é interessante as ideias dele para ser um antagonista e tudo mais. Só que ele acaba errando muita coisa. Nossa! E muita coisa. Primeiramente, problema de Pokémon XY, da região de Kalos. Os seus rivais. Desde a 3ª região, que é a região de Koi, né, a 3ª geração de Pokémon, a Game Freak acabou colocando mais que um rival de Pokémon. Isso acabou acontecendo em todas as outras gerações. Inclusive na 5ª geração de Pokémon, acabou tendo vários diferentes rivais de Pokémon. Só que ainda assim era interessante. Porém, na 6ª região, na 6ª geração de Pokémon, que é a região de Kalos, eles acabaram exagerando, tá? Porque tinha vários tipos de diferentes. E o problema de ter vários tipos diferentes é que acaba fazendo ser superficial, tu não conseguindo desenvolver eles bem. E é o que aconteceu. Todos eles são completamente esquecíveis e substituíveis. Simplesmente, se tu eliminar eles do jogo, não faz nenhuma falta. O único que é interessante é o rival que é do teu, tipo, que tu escolhe como jogador. Se tu escolhe o masculino, tem a feminina e por aí vai. Esse é o único interessante, o resto é uma porcaria. Além de ter isso, a história que tem o negócio após vida-morte e tudo mais, é mal desenvolvida. Ela é sempre rushada e tu não pega interesse. Tipo, tem aquele personagem que usa aquela arma de destruição que destrói e acaba com vários Pokémon para trazer um Pokémon na vida. Olha que ideia legal. E não se desenvolve isso. O Team Flare também é extremamente sem graça. Ele é extremamente mal desenvolvido. Ele parece genérico no jogo. No anime eles conseguem desenvolver bem, mas no jogo não. E isso é um problema. Além disso, Pokémon de XY, a região de Kalos, é a região com um dos piores pós-games de todos. Ele é extremamente mal desenvolvido. Ele é nível Pokémon Blue e Red. Não, é quase inexistente. Além disso, a Pokédex de Pokémon XY só tem 70 e poucos Pokémon. É a menor quantidade de todas. E tu começa a perceber que ele tem um sério problema de desenvolvimento, esse jogo. Porque a Safari Zone, por exemplo, ela só é online. Então ela é a pior Safari Zone de todos os Pokémon. Esse Pokémon é completamente desbalanceado em combate. Primeiramente, uma coisa muito chata é que tem vários combates que podiam ser em dupla, mas por algum motivo eles não quiseram fazer em dupla. Eu fiquei cansado, realmente cansado, de ter 3, 4
4 nego e eu tenho que batalhar com cada um, cara. Literalmente com cada um. Em vez de fazer em dupla pra encurtar, não. Tu batalha com cada um e isso é extremamente chato. Além de que, por algum motivo em Kalos, é a única região de Pokémon que tem 2 regiões de neve. E o pior de tudo é que uma é de neve mesmo e a outra não tem nada de neve. Tu chega no 8º ginásio, do nada vira neve. E o bagulho não tem neve. É simplesmente tu passa a tela de longe e tem neve. Por algum motivo. Também desnecessário. Outro problema que tem é que o Pokémon XY é o Pokémon mais fácil e o mais difícil ao mesmo tempo de todos os Pokémon. Por quê? Ele é a primeira vez que eu percebi, que eu senti, que eu vi assim, que precisava ter um time competitivo em Pokémon. Nenhum outro precisava. Tá? Nenhum outro. E nesse precisa. Por quê? Porque além de eles terem movesets bons e times bons, treinador, eles têm um IV e um AV muito alto. Então o que acontece é que assim mesmo tu conseguindo níveis muito altos, porque eles acabaram utilizando o XP Sherry para ter todos os Pokémon no XP, que foi uma introdução muito boa nesse Pokémon, tu acaba tendo 5 até 10 níveis mais altos que tipo, o nível de ginásio que tu tá naquele momento. Só que assim mesmo é difícil tu conseguir batalhar com eles. Porque tu dá um golpe super efetivo, não dá nada de dano. E eles dão um golpe não efetivo e ainda tão dano que o teu normal, e se eles dão um dano normal, dá o mesmo dano que o teu super efetivo, que não faz o menor sentido. E eu nunca sofri tanto crítico igual nesse jogo. O normal é numa batalha, se tu tiver um crítico, ter de 1 no máximo 2 críticos por batalha. Às vezes eu tomo tipo 4, 5, 6, 7 críticos. É tipo absurdo. Então é extremamente difícil. Só que daí se tu vai usar a Mega Evolução, que é uma mecânica que eles introduziram nessa gestão que é muito boa, vira o jogo mais fácil de todos. E falando agora na Mega Evolução. A Mega Evolução é algo extremamente amado por muitos. É uma mecânica em teoria muito boa, mas na prática é podre, é horrível. Por quê? Primeiramente, não tem nenhum Pokémon de Kalos que tenha essa Mega Evolução. Segundamente, ninguém utiliza a Mega Evolução. Apenas alguns personagens seletos que dá pra contar no dedo que vão utilizar a Mega Evolução. E como eu disse anteriormente, se tu usa a Mega Evolução fica extremamente fácil. E 2/3 das Mega Evoluções que tu pode conseguir, porque por algum motivo tu só consegue se tiver a pedra da Mega Evolução de cada Pokémon, que isso é uma porcaria, 2/3 tu só consegue no pós-game, então não consegue nenhum. E uma coisa que faz tu perceber, ou porque as pessoas gostam assim mesmo de Pokémon da região de casa, Pokémon X, assim eu entendo esses vários problemas que eu disse, é por 3 motivos. Primeiro, a Mega Evolução. A Mega Evolução é amada, é a coisa que a galera mais gosta. Tem em 4 jogos diferentes a Mega Evolução. Em 4 jogos. Além de ter a Mega Evolução, que é extremamente mal feita, infelizmente, mas em 34 jogos amados, a galera ama o anime. Realmente, o anime de Kalos de Pokémon XY é muito bom. Tirando XYZ, que é uma porcaria porque eles criaram aquilo ali apenas pro Ash não ganhar, que foi ridículo. Inclusive, a galera ficou tão brava naquela época, e eu também, que acabou quitando de Pokémon. Eu voltei só anos depois. E um outro motivo, que também explica num problema da Mega Evolução de todas as coisas, tem a ver com uma outra região. Uma outra região, que é muito parecida com essa, porque ambas as duas regiões são completamente incompletas. Só que a região é pior, porque além de ela ser mais ainda incompleta que essa outra região, ela nunca teve o terceiro game, que é o Pokémon Y, que deveria ter. Só que os japoneses são completamente idiotas, porque eles ficaram com medo do Co-Watch lá, que é um jogo que ninguém ouviu falar, que só bombava no Japão, e que hoje é completamente ignorável, ele nunca conseguiu estourar a bolha e sair do Japão, e hoje nem no Japão ele é jogável, a galera nem joga, ele nunca sequer realmente mexeu em Pokémon. Só que eles começaram a ver um movimento e com isso ficaram com medo e acabaram criando a 7ª geração, a 7ª região, que é Sun e Moon. Inclusive tem várias coisas em Sun e Moon que era pra ter em Pokémon Y. E com isso sempre ficou incompleta a região. E eu espero que Pokémon Legends EA, que vai lançar no final desse ano, acaba suprindo essa necessidade de fazer completar a região de Kalos. E qual é a outra região que também é extremamente incompleta e que a galera ama porque é uma região saudosista, é uma região que a galera sente saudade, nostalgia, porque é a primeira região de todas, Kanto. A região de Kalos é a região mais próxima de Kanto, é literalmente Kanto 2.0. Tu encontra uma porrada de Pokémon de Kanto em Kalos. Tu encontra até mais que Pokémon de Kalos. Em Kalos. Tu tá me entendendo? Tu encontra Pokémon de outra região da região. Cara, isso é absurdo. E é a quantidade de Pokémon de Kanto, é a quantidade os Pokémon que mais tem
em Kalos, entre todas as regiões. Inclusive é o que mais recebeu Mega Evolução. E é a única região que realmente tu ganha um segundo Pokémon de uma outra região durante o game. Que é de canto. Tu pode ter dois iniciais. Um de Kalos e um de canto. E o de Kalos não tem Mega Evolução. E o de canto tem. E daí tu vai ficar usando tipo o Mega Lucario e o Mega inicial de canto. Então eles tentaram copiar várias coisas de canto. Então por causa disso, como o jogo tem a Mega Evolução, como o anime foi bom e fez sucesso, e ele é parecido com o canto, tendo forte nostalgia, a galera acaba ainda amando assim mesmo Pokémon XY. Pokémon da região de canto, da região de Kalos, né? Acaba sendo tão amada, assim mesmo sendo uma região uma porcaria, a pior região de todas de Pokémon, e sendo completamente incompleta. Por causa disso, se inscreva aqui no canal que vai ter outros vídeos de Pokémon aqui. Forte abraço.